Olá pessoal, nós estamos na segunda aula e vamos utilizar como base o seu livro do 9º ano, Telares Arte. E nós vamos entrar no primeiro capítulo. O primeiro capítulo vai trabalhar com a seguinte temática: arte e sustentabilidade, né? Nesse primeiro capítulo a gente vai ter como linguagem, a priori, a linguagem da música. O livro vai trabalhar, o capítulo vai trabalhar a ideia de sustentabilidade da natureza, mas principalmente por meio da música, e vocês vão se adentrar no universo da linguagem da arte da música, principalmente por meio deste grupo aqui, o grupo que se chama Vida Seca. O que acontece? O livro começa a trabalhar algumas questões básicas de conceitos de música. Aqui no seu livro, página 14, ele começa trazendo alguns conceitos. Os sons nos acompanham por toda a vida e, quando transformados em música, nos oferecem uma possibilidade infinita de sensações e de sentimentos. Se a música é feita de sons e qualquer objeto pode produzi-las, boa parte daquilo que nos cerca pode se tornar um instrumento musical. Basta abrir os ouvidos para os sons ao nosso redor. Então, o que é que esse capítulo vai propor? Quando a gente pensa em música, a gente pensa em fazer música por meio de instrumentos musicais tradicionais. Quais seriam esses instrumentos musicais tradicionais? Vou mostrar para vocês alguns desses instrumentos musicais tradicionais para depois a gente entrar na proposta do grupo Vida Seca. Nós temos aqui vários tipos de instrumentos, dentre eles instrumentos mais conhecidos que são utilizados em orquestras, né? Orquestras que tocam diversos gêneros musicais, como por exemplo o MPB e o jazz. E aí, esses instrumentos, eles são divididos em 5 principais classes. Nós temos a classe das cordas. Quais seriam as classes das cordas? Nós temos o violino, o violoncelo, o contrabaixo, a harpa. O som desses instrumentos é gerado ao friccionar a corda com o arco ou percuti-las com os dedos, como é o caso desses instrumentos que a gente acabou de trazer como exemplo. Olha aqui, nós temos a harpa, o violino, o contrabaixo, o violoncelo. Para se produzir música, você tem que pegar esse arco aqui e passar nas cordas. Por isso que a gente fala que são instrumentos de corda. Ou então, no caso, por exemplo, do violão, né, você usar os dedos. Nós temos também um outro grupo, que é o grupo das madeiras, que é a flauta transversal, o oboé, clarinete, fagote, entre outros, que são essas imagens que vocês estão vendo aqui. Eu vou dar alguns exemplos, vou colocar alguns exemplos na tarefa para vocês de sons desses instrumentos. As madeiras são instrumentos, e você vai encontrar esse conceito aqui na página 27, nós estamos na página 26 e na página 27, para compreender o grupo Vida Seca. Você vai ver a relação agora mesmo. As madeiras são instrumentos de sopro feito basicamente de madeira. Esses instrumentos podem ter os seus sons gerados pela vibração da palheta, que é uma lâmina de metal, plástico ou de outro material, que no caso da flauta, pelo sopro direto no orifício que existe dentro do instrumento. O sopro forma uma coluna de ar que vibra dentro do instrumento, produzindo, né, o som, as notas musicais. O comprimento das colunas de ar geradas pelos instrumentos vai determinar a altura do som. Então, estes são os exemplos dos instrumentos de madeira. Ah, professor, mas eu estou vendo que tem um instrumento aí que não é de madeira. É porque, a priori, eles eram feitos de madeira. Hoje, eles já são feitos de outros materiais. Mas eles foram classificados, a priori, como instrumentos de madeira. E aí, nós temos instrumentos de metais. Olha só os instrumentos de metais. Quais são os instrumentos de metais? Trompete, trompa, trombone, tuba. O que é isso? Que instrumentos diferentes, professora?
Assim como as madeiras, o som dos metais é produzido pelo sopro dos instrumentos. Você sopra aqui, 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 para ter um som, né? Esses instrumentos apresentam diferentes tamanhos de tubos que estão dobrados e enrolados para que seja mais fácil manuseá-lo, porque senão ele seria muito grande, né? Então, esses instrumentos, eles, por meio de uma vibração produzida pelo sopro, vai trazer um som. Nós temos também os instrumentos de percussão. Esses são muito conhecidos de vocês, principalmente aqui no Brasil. Nós temos o tímpano, nós temos a caixa, os pratos, o triângulo, né, tambor, instrumentos que você, em geral, bate. O toque dos instrumentos de percussão depende da agitação deles e da sua percussão e da sua raspagem, que pode ser realizado com baquetes ou com as próprias mãos nos instrumentos. Aqui no tímpano, por exemplo, ao bater, ou se você pegar a própria mesa, ela vai também tirar um som. Esses são os instrumentos de percussão. E nós temos os famosos instrumentos de tecla, que a gente sempre vê em filmes, né? Filmes românticos, principalmente. Quais são esses instrumentos? Você está vendo aqui o piano, o cravo e o órgão. O órgão é muito comum em igrejas, principalmente igrejas históricas, né? Esses instrumentos funcionam pelo aperto das teclas. Tem umas teclas aqui, você vai apertando e ela traz um som. Cada um deles apresenta diferentes mecanismos. O piano, por exemplo, tem martelos atrelados às teclas que, quando ativados, percutem as cordas que ficam dentro do instrumento. Nós mostramos para vocês, então, nessas páginas, e essas em específico, página 28 e página 29, os instrumentos que mais são conhecidos. Mas, professora, e o grupo Vida Seca? Aí a gente volta lá para a página 15. O grupo Vida Seca, ele não vai utilizar nenhum daqueles instrumentos que eu mostrei para vocês. O grupo Vida Seca, ele vai utilizar, e inclusive, né, já veio aqui em Goiânia, fez uma apresentação em 2010, o grupo Vida Seca, ele vai utilizar instrumentos de materiais reutilizados. Refúgio. Como assim, professora? Coisas que se encontram, que as pessoas que se encontram por aí, que as pessoas jogam fora. Como assim? Nós vamos ver, por exemplo, pedaços, né, de garrafas, garfos, facas, as próprias mãos, né? Tudo que foi encontrado, né, na natureza, aqui, por exemplo, né, chocalho feito de latinha de alumínio, Goiânia, 2010. Então, é um grupo que utiliza instrumentos musicais de refúgio e trabalha com a sustentabilidade. Então, ele trabalha com sucatas e faz sons dessas sucatas, né? E esses sons dessas sucatas são chamados de música experimental. Aqui a gente vê na página 18 o trabalho deste grupo. O que é uma música experimental? A música experimental foi uma revolução na maneira de fazer e pensar a música que começou no século XX. Das inúmeras maneiras de fazer música experimental, todas rompem com a tradição estabelecida, amplamente aceita, criando novas formas de fazer música. E aqui na sua página 18, nós temos as onomatopeias, usadas na letra de Tupá-Tutu. E aí eu apresento a vocês, a gente volta para a página 16, vocês receberam um livro e no livro tem um CD que mostra essa música Tupá-Tutu. O que é a música Tupá-Tutu? É simplesmente isso, ó. Tupá-tutu, tupá, tupá-tutu, tá-tá-tá, tupá, tupá, tupá-tutu, pá-tutu, tupá-tutu, tupá-tutu, pá-tutu, 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 pá-tu-pá-tu, pá-tututu, pá-tutu, pá-tutu, papá, tupá-tutu, pá-tutu, e assim em diante. Então, essa é a música experimental do qual eles experimentam
eles utilizam diversos objetos, né, encontrados na natureza. Então, esses são o que a gente chama de sons onomatopeicos. As onomatopeias, aqui na página 18, primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Eu gostaria que vocês marcassem aí no livro de vocês. As onomatopeias usadas na letra de Tupatutu têm um papel especial. Em vez de serem palavras com sentido, elas têm a mesma função dos instrumentos musicais. Então, essa é a música experimental. Quais são os instrumentos musicais? A própria voz do grupo Vida Seca, tocado pelos músicos na canção. Além das vozes e dos sons feitos com a boca, ele conseguiu escutar os sons produzidos a partir de diferentes objetos e materiais, como garrafas, vidros, tampas de panela, latas e etc. Essa canção divertida e cheia de sonoridade diferente e única faz parte do repertório do show Som de Sucata, que inclusive está no CD de vocês que vem com o livro, tá? Mas eu vou tentar colocar o link na tarefa de vocês, tá bom? Isso é chamada música experimental. O grupo trabalha com a sonoridade da sucata e da própria voz, ou seja, objetos considerados inúteis que vão ser jogados fora, que estão em desuso, como tonéis de ferro, molas de caminhão, chapas de zinco, latas de alumínio, etc. O grupo também utiliza outros materiais descartados, como baldes, garrafões de plástico, canos de PVC, garrafa PET, entre outros. Assim, o Vida Seca transforma esses objetos em instrumentos musicais, introduzindo em diversos ritmos os ruídos que caracterizam a vida nas grandes cidades, por meio de tudo aquilo que descartamos e esquecemos e que acaba indo parar no lixo, no ferro velho. Então, o que eles fazem? Além de fazer uma música experimental, além de fazer uma proposta inovadora das artes, eles também trabalham com o conceito da sustentabilidade, ou seja, é uma forma de salvar a natureza, de pegar tudo aquilo que seria jogado fora e transformar em instrumentos musicais, né? Então, surge com esse grupo, né, a proposta do conceito de sustentabilidade, que se refere à capacidade que uma comunidade, uma empresa, um país, e no caso um grupo, né, musical, tem de se desenvolver economicamente e materialmente sem agredir o meio ambiente e sem comprometer as gerações futuras. E foi pensando nisso que o grupo Vida Seca, no show Som de Sucata, propôs essa sustentabilidade, com cuidado com o figurino, né, os adereços, os músicos vestem roupas velhas, rasgadas, muitos adereços são feitos de refúgio, né, de material reutilizado. O espetáculo tem um tom de reverência e os músicos interagem com a plateia. Então, é uma forma de se utilizar arte na linguagem musical, dispensar esses instrumentos, né, que são caríssimos, muito, muito caros e muito tradicionais de séculos e séculos atrás, e que inclusive são utilizados até hoje, só que com um preço altíssimo, são belíssimos, sem dúvida alguma, mas eles se propõem fazer uma música experimental de uma forma sustentável e inclusive fazendo som com a própria boca e com a própria voz. Ok, pessoal? Muito obrigada.